IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, ótima tarde a você que tem assistido a programação da TV Floripa no canal 4 da NET e também através do site da TV, tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e nas quartas-feiras estou conversando com os professores do IIPC a respeito de projeção da consciência, a assistência, temas voltados à evolução da consciência e outros assuntos afins. Hoje a nossa conversa é com a professora Alessandra Serafim. Ela é psicóloga na Secretaria de Estado aqui em Santa Catarina. Também é professora e voluntária do IIPC Florianópolis. A nossa temática é a respeito da autopacificação íntima, considerando que em abril desse ano teremos um encontro internacional sobre a paz no Rio de Janeiro. Então temos feito vários programas a respeito da pacificação. Professora Alessandra, uma ótima tarde, seja bem-vinda aqui à TV. Boa tarde, Eliane. Alessandra, para a conscienciologia, a projeciologia, como é que é compreendida a questão da autopacificação íntima? Então, Eliane, a autopacificação íntima é a condição da consciência não se perturbar, não se desequilibrar perante si própria, perante outras consciências intrafísicas e extrafísicas, independente da maturidade delas e da situação em si. Na verdade, é uma condição de serenidade, bem-estar, tranquilidade que a consciência tem para lidar com as situações do dia a dia. E essas consciências, nós, eu, você, o telespectador, nas situações mais simples, as mais complexas, como é que a gente faz para adquirir essa autopacificação? Nós interagimos com as pessoas aqui desse plano, na conscienciologia, se considera pessoas de outro plano também? É bem complexo, me parece, né? Sim, quando a gente fala de autopacificação, é autopacificação interna, com ela própria, considerando também que nós, Eliane, não temos apenas esse corpo físico, nós temos outros corpos, como na nossa consciência se manifesta, considerando também outras consciências intrafísicas, que são os nossos pares, os nossos amigos, os nossos familiares, e considerando também outras consciências extrafísicas, consciências que não têm mais esse corpo físico aqui, mas que têm outros corpos de manifestação. Tem às vezes o corpo energético, principalmente o corpo emocional, que o corpo emocional ele é uma réplica desse corpo físico aqui. Então, consciências extrafísicas, elas já não estão mais aqui nessa dimensão, nesse plano, não tem mais esse corpo físico, mas elas vivem também numa outra dimensão, numa dimensão extrafísica. E como nós somos seres multidimensionais, enfim, muitas vezes essas consciências extrafísicas estão junto com nós. Então a gente tem que aprender a lidar, com a gente, com os outros e com as consciências extrafísicas também. Essas consciências extrafísicas seriam aquelas que já faleceram, que na conscienciologia se chama assim, que já dessomaram? Isso mesmo, Eliane, são consciências que já não têm mais esse corpo físico, que já dessomaram, no caso, Enfim, então, numa outra dimensão, numa dimensão extrafísica, ou muitas vezes muito próximos de nós, porque às vezes tem questões que não estão resolvidas ainda, ou tem muitos apegos ainda a esse planeta, ou alguma questão familiar, alguma situação inacabada, e às vezes são talvez algum pai, alguma mãe nosso que já faleceram, que já descartaram esse corpo físico e que estão conosco também. E às vezes, sem querer, pode nos prejudicar e tirar também a nossa pacificação interna, Alessandra, e essa questão das consciências que não estão mais aqui entre nós, que já faleceram, parece que é um conceito bem aceito na conscienciologia. E tudo isso é estudado de maneira científica, tem a ver com alguma crença, como é que é? Nós estudamos, Eliane, com o princípio da descrença. A gente sempre fala nos nossos cursos, palestras, livros, artigos, o princípio da descrença, que seria não acreditar em nada, nem mesmo do que a gente fala, escreve, e sim que cada consciência tenha as suas próprias experiências, os seus próprios experimentos, e veja se realmente é possível sair fora do corpo, é possível
trabalhar as suas energias e sentir as energias, sentir que o corpo energético é uma realidade real, enfim, né? E nós trabalhamos também uma forma de ciência, uma forma objetiva, no sentido de que a autoexperimentação ela é comprobatória, né? Ok. E a respeito, Alessandra, dos traços, as situações, aquilo que mais prejudica a nossa autopacificação. Terias alguns, assim, para citar alguns exemplos, assim, que dificultam, né? O que faz, né, com que às vezes seja tão difícil a pessoa ter o comportamento, as reações, assim, mais pacíficas, mais tranquilas? Então, Eliane, eu penso que toda dificuldade, todo problema intraconsciencial, ou seja, que a pessoa tem, ela dificulta a desestrutura a tal ponto de deixar ela numa situação conflitiva e tirar ela da própria pacificação. Então, todos os tipos de defeitos ou de problemas imagináveis são possíveis para tirar ela, né, do equilíbrio, no caso, né? Existem vários traços relacionados a isso. Podemos sentir, por exemplo, o traço da competição. Tem algumas pessoas, por exemplo, que são bastante competitivas e estão sempre querendo mostrar que são melhores do que os outros, ou não suportando a ideia de que o outro possa brilhar mais do que ela própria, ou que possa estar numa condição melhor do que ela. Muitas vezes inveja a posição do outro, enfim, né? E é complicado porque assim rouba a energia, a pessoa fica muitas vezes cansada, fica tensa, fica sempre naquela expectativa relacionada a isso, no sentido de supostamente vencer o outro, ou de se mostrar melhor do que o outro nessa situação, e é uma situação assim que tira ela da paz. E geralmente pessoas competitivas vivem num mundo que ela o considera escasso, como se falta para todos, então se falta para todos, deixa eu conquistar o meu primeiro, né? E na verdade, no processo evolutivo, todos nós devemos ver o princípio da cooperação, né? Que eu acho que esse princípio que seria o norteador e faria toda a diferença para aquela pessoa que ela é competitiva, por exemplo, né? E essa competitividade que você fala parece que prejudica a pessoa e também aos que estão ao redor, porque fica um ambiente tenso, competitivo mesmo, né? Provavelmente, né? Algo numa situação assim bastante bélica, hostil, né? E a cooperação, o que é? É um ajudar o outro, é um querer que o outro esteja numa situação melhor, inclusive melhor do que a si próprio, né? E é possível, porque no universo há bastante abundância, há o suficiente para mim e para o outro, mas isso é uma visão interna, né, Eliane, que a consciência todos nós precisamos adquirir. Interessante você trazer esse tema da cooperação, porque a cooperação parece que vai ao encontro da evolução, né? A evolução em que as pessoas se ajudam, as consciências focam na assistência, né, Alessandra? Nós partimos também de um outro princípio, do sentido do princípio evolutivo, que nós, enquanto consciências, estamos aqui nesse planeta, com esse corpo, com o objetivo de nós evoluirmos, de nós nos tornarmos consciências melhores do que nós fomos há anos atrás, alguns minutos atrás, né? De nós termos pensamentos mais nobres e de nós principalmente deixarmos de focarmos tanto nas minhas necessidades, nos meus problemas e verificar de que existem outras consciências que precisam de ajuda e que precisam de uma atenção, né? E por que não cooperar com outras consciências e com a evolução de outras consciências também. Alessandra, e as pessoas que identificam em si traços mais competitivos, agressivos, bélicos, tudo mais, elas podem superar esses traços durante uma vida humana? Podem, Eliane, assim, acho que depende, assim, né? Mas assim, a pessoa pode fazer bastante coisa nessa vida. Eu acho que o que importa é a pessoa estar em busca, né? E ela fazer alguma coisa por ela. Nós, na Conscienciologia, trabalhamos muito com a questão do autoconhecimento, da autopesquisa, no sentido da consciência se entender, se pesquisar, refletir, entender quem ela é,
como ela age, enfim, existem várias técnicas relacionadas a isso, para a pessoa tentar superar as suas próprias dificuldades. E essa autopacificação parece que depende da pessoa, né? Depende eu querer me pacificar, não tem como eu terceirizar isso para outros. É uma busca pessoal. É uma busca pessoal, né? Você delegar a responsabilidade para outra consciência não vai ajudar em nada o seu próprio processo evolutivo. Você responsabilizar o pai e a mãe pelo que você fez ou pelo que você não fez até então, não vai adiantar nada. Você culpar o seu chefe, as condições do trabalho, porque a vida não te proporcionou boas condições, também não vai ajudar nada, né? Interessante é você mesmo ir em busca e tentar fazer o melhor possível e enfim, né? Se entender cada vez melhor e poder também aplicar técnicas para se entender e realizar o autoenfrentamento na prática. E a respeito dessas técnicas, Alessandra, né? Você poderia dar algum exemplo, tanto de identificação de algum traço a ser superado, quanto mesmo do autoenfrentamento, que parece tão importante? Existem várias técnicas. Uma delas seria a técnica da listagem dos traços positivos, que nós chamamos de qualidades, e dos defeitos. Então, numa folha de papel ofício, a pessoa, primeiro ela lista ali todas as qualidades que ela acha que ela tem e todos os defeitos que ela também acha que tem. Mas, às vezes, a pessoa pode ter dificuldade de entender realmente como é que ela funciona, como é que ela é. Então, ela pode pedir para que pessoas próximas também realizem essa mesma lista de traços, né, de defeitos e de qualidades. E distribuir para que algumas pessoas preencham essa lista e depois ela vai fazer uma análise, né? Depois ela vai verificar se tem sentido, se não tem sentido. Bom, se X pessoas disseram que eu tenho determinado traço, determinada característica, né? Vale a pena, então, de repente, investigar um pouco melhor para ver se realmente eu tenho essa característica ou não, já que eu não tinha percebido até então. Uhum. E a respeito do autoenfrentamento, depois que eu identifiquei, né, por exemplo, uma pessoa, ela precisa melhorar a sua organização, ou ela reclama muito, se vitimiza, ela culpa o outro, ou ela é agressiva, é competitiva, sei lá, uma série de situações e traços que prejudicam, né? Ela identificou, mapeou, identificou aquilo que mais prejudica. Aí como que ela enfrenta? Não deve ter uma receita pronta, né? Mas poderia dar uma orientação? Bom, eu penso que existem várias possibilidades aí, né, Eliane? Uma delas, por exemplo, seria a pessoa procurar ajuda, caso de repente a patologia dela, a dificuldade dela seja muito grande, uma ajuda por um profissional especialista, seja psicólogo, seja psiquiatra ou algum tipo de terapeuta, para tentar ajudar, porque em alguns casos realmente é necessário pedir ajuda. Outra possibilidade é a pessoa ler artefatos do saber, livros, artigos relacionados à problemática específica que a pessoa está estudando, de repente de alguma pessoa, de alguma consciência que já conseguiu superar aquela dificuldade, porque os exemplos, a forma nos ajudam bastante também. E existem técnicas também mais relacionadas à ação prática, não no sentido da pessoa ficar teorizando, imaginando, confabulando, né? Ser, da onde que veio, enfim, ela ser mais prática e ela ser mais objetiva, que nós chamamos da técnica da ação pelas pequenas coisas. Então, primeiro a pessoa coloca, né? Tenta ver qual que é o seu problema maior. De repente, seja uma pessoa que tem um problema de comunicação muito grande, né? Então, ela vai colocar lá, de repente, sei lá, medo de falar em público. Depois, ela vai dissecar esse problema com várias pequenas ações de forma gradativa que ela pode estar realizando para resolver esse problema até então. Como, por exemplo, primeiro, preparar muito bem uma palestra específica, com todo o arcabouço teórico necessário para realizar essa palestra. Depois ela vai dar essa palestra sozinha na frente do espelho e verificar como é que é a sua dicção, se ela gesticula, como é que ela lidar com essa questão em si.
Depois ela vai dar essa palestra para um familiar ou para uma pessoa mais conhecida. Depois para um número reduzido de pessoas. Depois para um número maior de pessoas. Até que ela sinta coragem de realmente dar essa palestra para um número maior de pessoas. Então, na verdade, essa técnica, o que ela nos diz em si? Para a pessoa, ela realmente se enfrentar, assim, não ficar, às vezes, anos só colocando no papel, eu sou assim, eu sou assado, mas o que ela está fazendo na prática? Quais são as pequenas ações que ela está fazendo no dia a dia para ela superar esse problema? Porque muitas vezes, Eliane, a gente já sabe que a gente já tem uma determinada característica, às vezes desde criança, mas a gente não tenta resolver, não tenta amenizar. A gente às vezes deixa de lado. Então, na verdade, é aproveitar o agora. O que eu estou fazendo no dia de hoje para resolver aquela questão específica? Ok, Alessandra. Estamos conversando com a professora Alessandra Serafim, do IPC Florianópolis, a respeito da autopacificação íntima. Teremos um breve intervalo e, na sequência, conversaremos mais e também passaremos informações sobre os cursos, palestras e o Encontro Internacional da Paz no Rio de Janeiro ainda esse ano. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Voltamos então com Floripa em Foco, hoje conversando com a professora Alessandra Serafim, do IIPC Florianópolis. A nossa temática é a respeito da autopacificação íntima. Alessandra, você contextualizou, explicou bastante a questão da autopacificação, né? A autopesquisa, a pessoa buscar identificar os traços que prejudicam e digamos que a pessoa que ela já é mais pacífica, já desenvolveu mais essa qualidade, ela não vai ter mais conflito na sua vida? Quem dera se fosse, né, Eliane? Mas na vida real a gente sabe que não é assim, né? Independente da classe social, do gênero e do tipo de consciência que for, todos nós no dia a dia nós temos conflitos, né? Conflitos que eu digo são dificuldades, situações inesperadas que surgem, certas surpresas, enfim.
mas eu penso que o importante, Eliane, é a forma como a gente lida com esses conflitos, porque isso é que vai fazer toda a diferença, né? Então nós podemos refletir, né? Será que eu lido com esses conflitos como um processo de aprendizagem evolutiva, no sentido de que eu posso aprender com isso e que eu posso me qualificar enquanto consciência também, né? Apesar dos conflitos existirem, né? E de estarem, que são inerentes à vida humana. Alessandra, por exemplo, né? Se eu estou no meu ambiente de trabalho ou num outro ambiente e de repente chega uma pessoa muito agressiva, com os ânimos muito alterados, e aí como eu lido com essa pessoa, né? Com essa abordagem voltada para a pacificação? A pessoa vai lidar na mesma moeda ou ela vai lidar de maneira mais pacífica? Mas como você vê essa questão? Chegou alguém com os ânimos muito alterados. Bom, Eliane, eu penso que assim, não existe uma receita de bolo, cada caso é um caso, depende desses níveis de alterações, né? Às vezes a pessoa pode simplesmente ter levantado a voz para você, a pessoa pode estar com algum transtorno mental e comportamental maior, então cada caso é um caso e a gente tem que lidar conforme a situação em si, né? Mas eu penso que nós podemos ser agentes da paz, ou seja, promover a paz aonde nós estamos. Então, se uma pessoa vem mais alterada emocionalmente, né, de uma forma com um conflito muito grande e manifesta isso de uma maneira muito enérgica em si, né, eu acho que a gente pode lidar com uma maneira, não lidar com a mesma moeda, mas eu penso que nós podemos ser assertivos, dar limite se for necessário, porque dependendo do caso pode ser que a pessoa não consiga nem conter a si própria, né? Mas assim, ter uma segurança para que a pessoa também não prejudique outras consciências que estejam à sua volta, né? Enfim, primeiro a pessoa precisa querer também pensar bem dessa outra pessoa, porque nessas situações é comum, a primeira coisa é nós pensarmos de uma forma negativa a respeito dessa consciência, mas é mudar a forma como a gente está pensando a respeito dessa consciência, é ver como essa pessoa está com uma dificuldade naquele momento, ou tem determinado tipo de patologia, de doença, porque até a forma como eu penso nessa consciência, a minha abordagem já vai ser diferente. Né? Alessandra, e a respeito das energias, o trabalho com as energias, em situações como essa e em outras situações, também ajuda no processo de pacificação? Com certeza, Eliane. Nós, nos nossos cursos e livros, nós ensinamos que há uma mobilização básica de energias. Essa mobilização básica consiste na realização de 3 técnicas energéticas. A primeira delas é a circulação fechada de energias. Então a consciência vai primeiro colocar uma grande quantidade de energias no alto da cabeça e de uma forma gradativa ela vai sentir essa energia perpassar por dentro e por fora de todo o seu corpo físico, de uma forma gradativa, todo o corpo até atingir a região dos pés. E depois, com a sua vontade, vai dar o comando para que essa energia suba novamente para os seus pés. E assim, no momento gradativo, ela vai subindo essas energias e descendo, de cima para baixo, de baixo para cima, no movimento contínuo, e vai gradativamente acelerando essa velocidade vibratória. Essa circulação fechada de energias tem várias utilidades, entre elas alta defesa energética, autocura de mini doenças, né? Inclusive a obtenção de uma serenidade maior, de uma paz maior, né? Porque a pessoa ela vai equilibrar, né, as suas energias, vai às vezes se desintoxicar também de outras energias patológicas. Então a circulação fechada de energias, como ela dinamiza, intensifica o corpo energético, ela pode auxiliar também numa obtenção de uma melhoria, de uma tranquilidade maior interna. E essas técnicas até de trabalho energético, essa circulação de energias, né, exteriorização, absorção, o estado vibracional, né, que você e outros professores têm trazido aqui no programa, são apresentadas, propostas nos cursos, né, Alessandra? Como é que acontecem os cursos, as palestras do IIPC?
Bom, então nós temos vários eventos na nossa instituição. Toda sexta-feira nós temos palestras gratuitas. Nessa sexta-feira nós teremos às 19h30 uma palestra com o professor João Marcelo, com essa mesma temática, autopacificação íntima. E no final de cada palestra nós sempre temos exercício bioenergético, né? Onde o aluno ele vai aprender na prática, realizar toda essa, não só a circulação fechada de energias, mas como você falou, a exteriorização de energias, como é que funciona, a utilidade, a absorção de energias, enfim, né? Bom, então todas as sextas-feiras, né, no edifício Maxins, nós temos essas palestras gratuitas com temáticas diferentes, sempre relacionadas ao parapsiquismo e o autoconhecimento, né, enfim. E nós temos os nossos cursos de entrada também, né, um curso que já aconteceu já a primeira aula nessa terça-feira, mas quem tiver interessado pode entrar para o curso ainda nessa quinta-feira e também até terça-feira da semana que vem, que é o curso de Projeciologia e Conscienciologia, onde é o curso onde se aborda a questão da projeção da consciência, os fenômenos parapsíquicos, clarividência, clareaudiência, técnicas energéticas, técnicas projetivas, enfim, e também a gente vai abordar a questão do autoconhecimento, ferramentas para a pessoa se conhecer, para ela se autossuperar, sempre considerando a consciência inteira, com seus 4 veículos de manifestação e com as múltiplas dimensões. E tem aula vídeo, laboratório de projeção, né, Alessandra? Isso. Alessandra, é a respeito do 2º Encontro Internacional da Paz no Rio de Janeiro. Poderias falar um pouco para as pessoas interessadas? Vai ser um encontro internacional que vai acontecer em Saquarema, em janeiro, onde... Em abril, né? Em abril, onde vários pesquisadores vão apresentar alguns artigos relacionados a isso, foi inclusive você uma das palestrantes, né, deste encontro, com a temática sobre assertividade evolutiva, meio para a obtenção da pacificação íntima. Inclusive no Rio de Janeiro tem um laboratório da paz nesse campus de Saquarema, né? Então as atividades vão estar todas voltadas, né, para a questão da paz, com trabalho energético também, né? A apresentação do campus, o próprio laboratório da paz, né, Alessandra? Você tem uma outra voluntária aqui de Blumenau, a Luana, também vai apresentar um artigo, né? Então todos estão convidados, né? O site do IPC, penso que tenha mais informações, certo? Com certeza. Alessandra, quero agradecer a tua participação, tá? Também quero agradecer. As informações, o esclarecimento, né, sobre essa temática tão relevante cada vez mais no mundo em que a gente vive, uma série de conflitos acontecendo, e como que nós podemos manter, né, alcançar a pacificação e ainda ajudar no ambiente ao nosso redor. Isso aí é valiosíssimo. Muito obrigada. Obrigada também. Agradecemos a você, né, telespectador e internauta, que acompanha semanalmente a programação da TV Floripa, e a equipe aqui da TV também. Até a próxima semana com um tema voltado, né, sobre a paz e assuntos também relacionados. Até lá. IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.